Sócrates, quando fez a sua primeira visita à cidade de Delfos para consultar o oráculo, foi com seu amigo Xenofontes. Ainda na entrada do pórtico, Sócrates foi impactado pela frase que dizia: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá Deus e o universo. Sócrates ficou impressionado como que ele, ao se conhecer, penetraria nos mistérios divinos e do universo. Ainda se refazendo deste impacto, seu amigo Xenofonte, ao chegar até o oráculo, pergunta a Pitonisa se haveria no mundo homem mais inteligente do que Sócrates. E, para surpresa de ambos, a Pitonisa responde que Sócrates era o mais inteligente entre todos os homens do mundo da sua época. Sócrates, sabedor da assertividade do oráculo, que àquelas alturas, já há 300 anos, era motivo de consulta não só dos cidadãos helênicos, mas como dos poderosos dos povos vizinhos, procurou entender o que o oráculo havia lhe dito. Ao retornar a Atenas, Sócrates passou a entrevistar os homens sábios e poderosos de Atenas. Ao fim dessa série de conversas, Sócrates observou que eles tinham em determinada área do conhecimento humano um conhecimento muito sólido e consistente, profundo sobre determinada coisa, mas que ao entrar em campo que não conheciam, discorriam sobre esse determinado assunto com a mesma segurança e tranquilidade da que dominavam, cometendo erros até mesmo banais. Tá? E Sócrates, ao fim dessa série de entrevistas, chegou à conclusão que o oráculo estava certo. Era ele realmente o homem mais inteligente de todos, porque Sócrates tinha uma certeza, que ele sabia que nada sabia. E ao saber que nada sabe, ele não incorria no erro da presunção, que muitas vezes faz com que a gente se engane em relação à verdade, em relação ao que é certo e o que é errado. Bem-vindos, amigos da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, a nossa SECAP. É um prazer estar com os irmãos, ainda que não presencialmente, mas a doutrina espírita nos ensina que nenhuma força é mais poderosa e potente que a sintonia de pensamentos que vibram na mesma direção. Então agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus e à espiritualidade coordenadora desses trabalhos por estarmos sintonizados na sintonia do bem, da paz, do amor. E pedimos que essas bênçãos iluminem os lares dos irmãos e se estendam até os seus entes queridos. O tema proposto para nós hoje é a autorrevelação. Vejam que esse tema tem tudo a ver com a busca da verdade. Né? Encontre a verdade vos libertará. E Sócrates dedicou a sua vida na busca da verdade. E nessa busca, Sócrates utilizou um padrão de comportamento. Sócrates se utilizou da humildade, que segundo ele próprio é a mãe de todas as virtudes. Mas ele se colocava numa posição humilde do ponto de vista intelectual, se colocando na posição de aprendiz, né? E também ele se deu conta que para que ele pudesse extrair a verdade das coisas, além de se colocar nessa condição de aprendiz, era necessário que ele não tivesse amarras
na busca da verdade, ou seja, não houvesse interesses ligados ao poder ou às questões econômicas que pudessem ser maior do que a busca da verdade. Para que isso não ocorresse, ele adotou uma postura de humildade, de levar uma vida simples. Vejam que muitas vezes, quando nós nos deparamos com a verdade, nós que devíamos ansiar por ela, acabamos fugindo dela, porque tememos que ela contrarie paixões, vícios ou os nossos interesses de ordem relacionada ao poder, à vaidade e ao dinheiro. Fazendo uma reflexão também na vida e obra de Paulo de Tarso, e a gente conhece toda a conversão de Saulo para Paulo de Tarso, ele que iniciou a perseguição aos cristãos, a conversão que ele teve às portas de Damasco. Paulo de Tarso encontrou a verdade, não foi primeiramente lá em Damasco, quando Jesus veio lhe falar. Ele encontrou a verdade quando ele encontrou o pessoal do caminho, da casa do caminho, quando ele esteve frente a frente com Pedro e os apóstolos, quando ele esteve frente a frente com Estevão. Só que muitas vezes a nossa primeira reação à verdade é de negação, porque a gente sabe que vai mexer com a gente, que vai nos tirar da zona de conforto, e muitas vezes a gente teme, né? Teme a verdade, nega a verdade, foge da verdade. Foi o que aconteceu com Paulo, ainda Saulo, né? Mas às vezes a força das coisas é tamanha, tem tamanha força e poder que é impossível a gente resistir ao novo, ao verdadeiro, ao progresso. E foi o que aconteceu com Paulo quando ele se deparou com Jesus. E muitas vezes, quando nós nos encontramos nessa situação, nós temos... A gente aceita a verdade, entende a força que ela tem e tudo que ela pode produzir, e quer sair bradando aos quatro ventos que o que é certo. E esse é um caminho que a gente precisa percorrer do erro para o acerto, que Paulo de Tarso, depois que ele foi até Damasco perseguir Ananias, né, que era a figura cristã que ele estava perseguindo, e é Ananias que lhe restitui a visão, e após lhe restituir a visão, ele vai até os seus irmãos, os seus antigos irmãos de ideal fariseus em Damasco, e lhe conta para o seu amigo Sadoc, para os seus irmãos da sinagoga, a verdade que ele encontrou em Jesus, e ele é escorraçado. E ele retorna até Ananias e relata tudo o que aconteceu, com muito sofrimento, com muita dor, e sem entender. E Ananias diz a Paulo que não basta a gente aceitar a verdade. Para que a gente possa não só viver a verdade e levá-la aos outros, é preciso que ela esteja acompanhada do exemplo. É preciso que eu não me apresente só com palavras, eu me apresente também com comportamento condizente às minhas palavras. A partir dali, Paulo retorna a Jerusalém, onde ele é recebido com muita desconfiança pelo pessoal do caminho, vai ao Sinédrio, onde também é escorraçado, e ele sentia que não tinha, né, que ele estava sozinho. Por um lado, apesar da boa acolhida de Barnabé e de Pedro, ele não tinha nem o apoio dos homens do caminho e nem mais a companhia dos fariseus. Mas ele lembra do seu antigo mestre Gamaliel e vai ao encontro de Gamaliel, que a essas alturas já estava vivendo seus últimos dias de vida,
recolhido numa pequena cidade chamada Palmira. E lá ele encontra o antigo mestre, né, que ele sucederia no Sinédrio, né? E Gamaliel, a essas alturas, já havia se convertido a Jesus, pois conheceu os homens do caminho, e quando esteve na casa do caminho com Pedro, foi apresentado a doutrina e abraçou, né, os ensinamentos de Jesus, mas era um homem já em fim de vida. E ele e Paulo se regozijam de estarem, né, essas alturas vivenciando a mesma crença. Mas Gamaliel dá um conselho a Saulo, que se dizia atordoado, a Paulo, a essas alturas, né, que se dizia atordoado, sem saber o que fazer. E ele diz, olha, quando a gente está diante do novo, num novo conhecimento, é preciso reflexão, é preciso, antes de tu divulgar algo, é preciso tu entender algo. E Gamaliel pede ao seu irmão, o grande tecelão da região, que dê um emprego a Paulo de Tarso no deserto, numa das suas aldeias, um ponto de passagem por onde passavam os peregrinos, e ali Paulo de Tarso havia sido tecelão, conhecia o ofício, né, ensinado pelo seu pai. E lá Paulo vai, conforme a orientação de Gamaliel, para passar um período, porque Gamaliel diz a Paulo que é preciso ele ter um período onde ele leia os pergaminhos de Levi, que Gamaliel lhe dá de presente, que havia recebido de Pedro, para que ele entenda a profundidade dos ensinamentos de Jesus e, ao mesmo tempo, ele se despojar do homem velho e se transformar num homem novo, ou seja, deixar para trás aquela vida pomposa, cheia de conforto de quem tinha um alto cargo no Sinédrio, e passar a viver no deserto em condições mais humildes, de maior dificuldade, fazendo um trabalho não intelectual e sim braçal, para que ele, aliado à reflexão, ele mudasse também os seus hábitos. E Paulo adota, né, fica ali cerca de 3, 4 anos no deserto, estudando os pergaminhos de Levi, e em companhia de um casal de tecelães também, vivendo uma vida simples, de um labor de sol a sol, num local complicado de se viver, que é o deserto, uma vida totalmente simples e de serviço ao próximo. Passado esse período, ele retorna. E ao retornar, ele vai a Jerusalém, vai ao Sinédrio, vai à Casa do Caminho. Ele vê que na Casa do Caminho as influências dos fariseus já haviam chegado, que já não era aquela obra pura de quando ele iniciou a perseguição. Aquilo lhe deixa muito preocupado. Quando ele vai ao Sinédrio, vê que o Sinédrio não mudou, continua o mesmo, com seus mesmos preconceitos, suas mesmas crenças e hábitos retrógrados. E ele sente aquilo, ele se sente sozinho e volta a Tarso, sua terra natal, onde procura o seu pai e acaba sendo, né, também renegado pelo pai e pela família. Aquilo foi uma gota d'água, porque Paulo de Tarso sentia que ele encontrara a verdade em Jesus, encontrar o caminho, mas ele não sabia como trilhar e não parecia não ter companhia para fazer essa trilha, né? De divulgar os ensinamentos de Jesus. Parecia que ninguém lhe ouvia, ninguém lhe entendia, nem mesmo os integrantes do caminho. Então ele, naquela noite, sem saber o que fazer, mas já acostumado à dureza do deserto, ele dorme em uma caverna. E ele relata, né, que aquela noite ele foi ao terceiro céu, né? Foi ao mais alto possível um homem encarnado chegar no plano espiritual. Tão forte tão elevado era o local que ele estava, que ele não conseguia articular nenhuma palavra fisicamente, ele não conseguia expressar nada fisicamente. E lá ele encontra a sua antiga vítima, Estevão, e a sua amada, Abigail, já desencarnados, obviamente, né? E
através do pensamento, ele relata para Abigail, né, todas as suas angústias, todo o seu sofrimento, toda a sua ansiedade de quem havia encontrado a verdade, mas não conseguia transmiti-la, não sabia o que fazer com aquele monte de conhecimento e novas experiências e sensações que Jesus imprimiu nele. Ele não conseguia saber o que fazer com os ensinamentos de Jesus. E Abigail diz para ele: ama. Aí ele diz a Abigail, ainda em pensamento, mas é difícil entender a natureza da alma humana. Cada um reage de uma forma diante da verdade. Né? A grande maioria teme, uns reagem violentamente, outros não querem nem ouvir. É muito difícil entender a alma humana. E Abigail diz a ele: trabalha. E ele diz a Abigail, ainda em pensamento, que parecia que seria um trabalho muito árduo, muito duro e de resultado incerto. Ele não, parecia que mesmo com muita insistência, ele não conseguiria. E Abigail diz para ele: espera, tenha paciência. E ele, ainda assim, né, tamanho a dificuldade da situação que ele vivia e a incerteza do futuro, ele diz a Abigail: mas os homens são muito ingratos. Né? É difícil, além de ser difícil entender a alma humana, parece que a alma humana, antes de mais nada, sofre, né, com o vício da ingratidão. E aí Abigail diz para ele, já se despedindo, ela: Estevão, perdoa. Muitas vezes a gente vive o que viveu Paulo de Tarso, né? de buscar a verdade e sente, e de se encontrar com o novo e ver que precisa se modificar, mas quando vai para o trabalho, para a ação, se depara com todos esses obstáculos. Né? Primeiramente, né, é importante fazer o que Ananias indicou a Paulo: antes de refletir, é ter o conhecimento associado à conduta. Mais do que palavras, nós temos que ter atitudes. Mas nós precisamos conhecer sobre o que estamos falando. Não basta se deparar com a verdade. Quando a gente a encontra, é preciso estudá-la, entendê-la. É preciso reflexão em cima dela. Como Gamaliel diz a Saulo, é preciso um momento de preparação antes da ação mais eficaz. Né? É refletir, é entender e aos poucos despojar-se dos velhos hábitos, substituindo-os por novos hábitos, porque todo o progresso se faz com a substituição de valores, com a reformulação de comportamentos. Por isso a necessidade da reflexão e por isso a necessidade da substituição do homem velho pelo homem novo. E depois vem os ensinamentos de Abigail. Né? Este trabalho, como tudo que Jesus ensinou, não adianta a gente querer dissociar qualquer ensinamento de Jesus e levar para a prática sem o amor. Não vai funcionar. Nada vai funcionar sem o amor, porque o amor é a antítese do egoísmo, que é a maior chaga da humanidade, dito pelos espíritos superiores a Kardec. Mas também, neste caminho, é necessário trabalho. Como é que Sócrates empreendeu sua busca pela verdade? Se colocando na condição de humildade, de aprendiz, de quem não sabe ainda, né? Mas trabalhando, resolvendo das questões mais simples até as mais complexas da sociedade da sua época, em conjunto com seus concidadãos. Não fez isso sozinho,
enclausurado. Ele fez isso na relação, no dia a dia da vida de Atenas. Ele não se furtou aos relacionamentos, ele não se furtou a viver a vida. E Paulo de Tarso também não, pegou a sua missão e a empreendeu por toda, né? Ele fez 3 viagens e transitou por grande parte da Ásia, parte da África e da Europa da sua época. E teve que ter, antes de mais nada, precisando ter paciência, porque isso é um ciclo, né? A evolução, seja ela em que nível for, seja ela em que sentido, em que direção, em que aspecto, ela sempre, qualquer história vai ter início, meio e fim. Nenhum dia se vive em uma hora, ele se vive nas 24 horas. Uma semana só se vence ela dia a dia, de segunda a domingo. Não adianta querer pular etapas. Então tem que se ter paciência. E por fim, a importância do perdão, porque o perdão ele é primeiramente necessário para nós. Quando nós vamos substituir hábitos, substituir comportamentos, substituir conhecimentos antigos por novos mais avançados, mais condizentes com a nova etapa, é necessário ter a capacidade de entender que eu evoluí. Não é que eu estava errado. Quem sabe lá atrás o que me trouxe até que servia e era certo, hoje já não é mais. E eu vou viver isso muitas vezes e eu vou errar ao longo dessa caminhada. Muitas vezes vou me deparar com insucesso, com o erro, com o equívoco, e se eu não for capaz de perdoar a mim mesmo, eu não vou completar o ciclo. Mas é muito importante a gente entender que além de nós errarmos, os outros erram. Os outros erram também. Então, sem o perdão, não se constrói nada, nem consigo, nem com os outros. Mas nós que vivemos hoje um momento assim de reflexão, e a gente reflete, né? Hoje quase que o mundo inteiro nós estamos refletindo por obrigação e por necessidade, né? Estamos tendo obrigação, fomos colocados nessa condição, mas também a necessidade, porque a gente estamos entendendo que as coisas não vão ser mais como eram antes. Nem eu posso ser como era antes, e eu nem quero que o mundo em que eu vivo, as instituições que os regem, continuem a ser como eram antes, porque elas não são mais capazes de responder aos novos tempos. Mas antes que a gente pense que isso é uma história eu contra o mundo, ou eu contra o outro, seja ele A, B, C ou D, porque muitas vezes a gente se coloca nessa condição, né? Essa condição de que eu estou em dificuldade por causa do fulano, por causa do Beltrano, por causa do governo, por causa desse mundo. Lembremos Joana de Ângeles, quando lá no início do seu trabalho com Divaldo Franco, Divaldo sofrendo com um obsessor pertinaz, e sofrendo as dificuldades do início de um processo, né? Joana de Ângeles diz a ele que o problema dele não era o obsessor, que o problema dele não era isso, esse ou aquele, ou era o mundo. Os nossos problemas, Joana de Ângeles diz para ele, nosso maior desafio, nossa maior luta não é contra o outro, seja ele quem for. Nossa maior luta é contra nós mesmos. E aí a gente volta ao início de tudo, quando Sócrates chegou lá no oráculo, e o oráculo no pórtico de Delfos diz: ó homem, conhece-te a ti mesmo, e serás capaz de conhecer Deus e o universo. A verdade vos libertará, porque a verdade, ela aumenta o nosso livre-arbítrio, aumenta a nossa capacidade de entendimento das coisas e de ampliar a nossa área de atuação.
E conforme a gente vai se desenvolvendo, um dia seremos capazes de entender Deus, que ainda para nós é algo que a gente não compreende integralmente, seremos capazes de acessar a todo o universo. E ao fim e ao cabo, parece tudo muito difícil, parece muito duro, e quando Paulo de Tarso relata tudo isso para João, a Éfesos, e ele diz que, exceto uma exceção, todas as vezes ele saiu das cidades aonde ele empreendeu as suas viagens, saído, ou perseguido, ou apedrejado, aprisionado, sempre corrido, sempre tinha que sair às pressas, porque a sua integridade física, sua vida estava em risco, mas sempre ele edificou uma igreja, sempre ele edificou um núcleo cristão. E João diz a ele, mas me pareces que és feliz. E ele diz, sim, sou feliz, porque eu estou do lado de Jesus, eu estou do lado da verdade. Os irmãos devem estar perguntando, qual foi essa única vez? Essa única vez foi em Atenas, Atenas de Sócrates, aquelas alturas, a grande Atenas, berço da filosofia, da arte, da democracia, da justiça, da cultura, dos Jogos Olímpicos, etc. Não por acaso, berço das civilizações, e Paulo, como todo cidadão do mundo do seu tempo, queria ir a Atenas, porque ele queria dizer aos helênicos que o Deus desconhecido deles era Jesus. E ele vai lá, e ele é bem recebido, ele é bem tratado, ele é ouvido, só que eles não dão a mínima. Para tudo o que Paulo diz, dão risada. Lá na época, eles que são o berço da civilização que a gente vive hoje, eles já sofriam naqueles tempos do que nós sofremos hoje, com a presunção de quem acha que já sabe tudo, e não deram nem bola para a novidade que Paulo trazia. Isso lhe custou muito caro, né? E ainda nos dias de hoje parece que nós temos esse hábito helênico, né, de fechar os olhos para a verdade. E Paulo de Tarso, ao fim, diz que isso é importante para nós, porque muitas vezes a gente acha que nós não temos condição de fazer isso. E muitas vezes a gente olha para o nosso antagonista, para o nosso adversário, o adversário da nossa causa, ou seja do que for, e acha ele a pessoa mais perdida e equivocada do mundo. E Paulo de Tarso diz, é dos pântanos mais lamacentos que nascem os lírios mais belos. É de nós, com todos os nossos vícios, nossos erros e as nossas paixões, que vão nascer os grandes expoentes da humanidade. É dos nossos adversários que negam a verdade, lutam contra ela com uma força incrível, que o dia que aceitarem serão capazes de levar elas, como fizeram os fariseus inimigos de Paulo de Tarso, que tantas vezes os corraçaram, e que é o povo judeu, e fizeram os romanos, que lhe prenderam, em alguns momentos lhe perseguiram. É graças a esses povos que os ensinamentos de Jesus chegaram, juntamente com os exemplos de Paulo de Tarso, intactos até nós nos dias de hoje. Então não se enganem, meus irmãos. É nesse mundo aparentemente perdido, é nesse pântano lamacento que muitas vezes a gente sente que é, e que o mundo que nós vivemos se transformou, é deles que sairá um mundo de regeneração, é deles que nascerá os lírios mais belos. Muito obrigado aos irmãos, saudade de todos, um grande abraço a cada um dos irmãos e até a próxima.